Nós convidamos aqui hoje o vereador, líder do prefeito, e nós citamos aqui, o prefeito acertou quando escolheu o vereador Edivaldo Ferreira Júnior, para liderar a sua bancada lá, para ser líder do prefeito. Cara consciente, inteligente, educado, que aceita o contraditório e que tem feito um trabalho extraordinário, e aqui a gente está dando a palavra e afirmando isso. Então, vereador, nós chamamos o senhor aqui hoje para defender exatamente esse terceiro empréstimo. O primeiro foi de 45 milhões, o segundo é o de 10 milhões para iluminação, e o terceiro de 50 milhões para outras atividades, que a gente vai debater isso aqui. Então, vereador, batido o martelo. Amanhã faz uma gororobazinha e na sexta aprova. É isso, vereador? Bom dia, prazer tê-lo aqui. Desculpe, inclusive, até essa forma aguçada minha de hoje, mas é porque eu levei um susto aí, que leva um susto, às vezes tem reação indignada às vezes, né, vereador? Bom dia. Bom dia, Dete. Bom dia, Maciel, Matheus, Ricardo Gordo, nosso amigo Gerson Gonzaga, Daniel Silva, eu, poeta carente. É gente. E os ouvintes do Redação Brasil. Antes de mais nada, Dete, eu gostaria de lhe agradecer. Assim, eu tirei o chapéu para o prefeito, dizendo que ele realmente fez o papel dele, e o segundo que eu tirei o chapéu é o senhor. Foi o senhor que, inclusive, está conversando, foi o senhor que levou, inclusive, nessa reunião o senhor estava participando. Odete, eu gostaria de lhe agradecer inicialmente pelo convite, lhe parabenizar mais uma vez, parabenizar toda a equipe pelo programa e pelas palavras gentis nessa manhã. Se você me permite, eu gostaria de fazer um breve histórico. Eu sei que a gente não tem muito tempo, né? Mas um breve histórico em relação a esses dois projetos de lei. Como você bem disse, nós está tramitando na Câmara dois projetos de lei. Número 14, que requer um empréstimo de 10 milhões de reais, e outro, que é o 15, que requer um empréstimo de 50 milhões de reais. O de 10 específico para a iluminação pública do município, para troca aí por lâmpadas de LED nos principais corredores do nosso município e na zona rural, e o de 50 milhões que ele vai tratar de obras de infraestrutura do município. Nós, durante todo esse processo, Dete, e aí eu não posso deixar aqui de citar nossos queridos colegas Luciano Gomes, Rodrigo Moreira, Luiz Carlos Dudé, nós temos conversado constantemente sobre a necessidade de aprovação desses dois projetos de lei pelos nossos colegas. E durante esse período houve já uma celeuma, um grande problema no início do projeto, que foi justamente o pedido de urgência em relação aos dois projetos de lei. Então, o pedido de urgência é algo muito comum, se você observar aí na Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, é algo muito comum. Por que o pedido de urgência? Justamente em razão da necessidade de aprovação, de discussão rápida dos projetos de lei. O pedido de urgência, ele tem uma característica que o projeto de lei ele tem que ser votado no prazo máximo de 40 dias. Então, durante todo esse período... Caiu o pedido, né? Caiu o pedido de urgência. Durante todo esse período, o que nós temos feito? Tentado levar transparência o máximo possível para essa discussão, para esse processo. Então, o que aconteceu? Os vereadores de oposição, a bancada de oposição, que, diga-se de passagem, é uma bancada muito responsável e comprometida com a nossa cidade, requereu que alguns secretários estivessem na Câmara para explicar os projetos de lei. Nós estivemos ali com Sala, com Diego, com Cairan, com Jeane Oliveira, que discutiram, demonstraram a questão da capacidade de pagamento do município em relação aos dois projetos. Logo em seguida, houve a solicitação que fosse retirado o regime de urgência. E aí, conversamos com o prefeito, teve uma participação muito importante também do nosso presidente da casa, que o prefeito retirou... Se o presidente não quiser, não manda nada, né? O legislativo tem isso no Brasil. Justamente. Então, teve essa participação muito importante do Luciano nesse contexto, e foi retirado o regime de urgência. Isso já feito pela nossa prefeita em exercício, Irma Lemos, foi retirado o pedido de urgência. E de lá para cá a gente vem conversando, vem trabalhando dentro de toda essa transparência aí no processo. Na última semana, e aí eu gostaria de entrar numa parte do seu comentário, na última semana
eu estava na Câmara, na sessão, e recebi um ofício, tanto de Jacaré como da bancada de oposição, assinado praticamente todos os vereadores da bancada O deputado Fabrício também bateu o martelo e solicitou dos vereadores do PCdoB que votassem, portanto, a favor do projeto também. Aí, só concluindo isso, então foi feito esse requerimento para detalhamento dos 2 projetos de lei. Com o ofício em mãos, eu procurei o nosso prefeito, Ezen Guzmão. Foi aí que foi marcada justamente essa reunião, na sexta-feira, que você menciona. E aí estivemos ali, eu, Cori, Jacaré, o prefeito Ezen, estava também Matheus Novaes, estava o procurador jurídico Paulo Maurício. Então, conversamos sobre a questão dos 2 projetos de lei. Então, qual foi o objetivo dessa reunião na sexta-feira? Conversar com o prefeito para que ele pudesse detalhar o máximo possível esses 2 projetos. Dessa conversa surgiu a ideia, e aí o prefeito imediatamente ligou para Claudeir, na Caixa Econômica, que solicitou essa reunião hoje pela manhã, às 10 horas, para que fosse detalhado esses 2 projetos de lei. E aí uma observação em relação à questão da reunião que você colocou em relação ao dia 23/9. No dia 23/9 nós tivemos uma reunião na Caixa realmente, mas da bancada de oposição estava ali apenas o vereador Rodrigo e Danilo Quiribamba. Então essa reunião de hoje é uma reunião específica com os líderes das bancadas e com os vereadores da bancada de oposição. Então assim, essa questão ainda relacionada aos projetos de lei ainda não foi batido o martelo. A grande realidade é essa. Já bateu, o senhor fala, tudo bem, o senhor fala, mas eu falo que já bateu o martelo. Por exemplo, eu queria ter discutido, eu acho que a Câmara deveria discutir, 10 milhões para iluminação, tudo bem. Isso aí é de ser. Eu cito muito aqui, vereador, e o senhor, como líder do prefeito, deve inclusive buscar esse entendimento, que o Lomanto Júnior para mim é um trombolho. Para o prefeito municipal, para a prefeitura municipal, é um custo muito alto que você deveria abrir mão disso. Eu acho que as parcerias público-privadas deveriam existir. Você está numa área nobre e eu fico observando. Na hora que o senhor vai lá para o senhor ver o tamanho de terreno que tem, incluindo inclusive o estacionamento. Você pode fazer a parceria público-privada para prédio, para shopping, o que for, para fazer um estádio moderno. E outra coisa, incluir nesse acordo que o time da cidade não vai pagar nada, entendeu? Vai ter acesso gratuitamente, ali vira uma arena, por exemplo. E aqui eu vejo a recuperação do Mineirão, para quê? Por exemplo, eu já vi falar, eu não sei se é verdade, que lá o clube que tem lá é do Sesc, queria inclusive fazer um convênio para a prefeitura, que a Polícia Militar tentou um convênio para a prefeitura. Então eu acho que a prefeitura fica com coisas que é um custo altíssimo e que ela poderia abrir mão. Eu acho que é um investimento no valor que está se pensando em colocar, portanto, para o Murilão, não é? Eu acho que é jogar dinheiro no mato. Eu acho que coisas desse tipo deveriam ser discutidas e pegar esse dinheiro para, por exemplo, os corredores de transporte coletivo. Não é? Porque além de você dar uma qualidade às pessoas que vão usar o transporte, você dá, portanto, também à empresa que ela evite quebrar o ônibus, evite um desgaste maior, e você não vai incluir isso na planilha. Eu acho que isso é uma discussão que deveria ser tratada. Sim. Mas eu falo sempre que às vezes a pessoa pensa só no umbigo, mas nem pensar numa coisa mais ampla para a cidade, não? Valeu. Odete, veja bem, eu ouço constantemente o seu programa e vejo seus comentários justamente em relação ao Lomanto Júnior, e tem inclusive uma comissão na prefeitura discutindo a criação de uma lei no município para a questão da parceria público-privada. Eu concordo plenamente com você em relação ao Lomantão. Em relação ao Murilão, na realidade ali não é uma, vamos colocar assim, no Murilão vai ser criado justamente o que? Uma praça esportiva. Não é só a recuperação do campo, etc. Então vai ser criada ali uma praça esportiva que será colocada à disposição da comunidade. Eu gostaria de destacar 2 pontos aqui, Dete, em relação tanto ao PAC de 2012 como em relação a esses empréstimos do Finisa, porque
são empréstimos diferentes. É. O Pacto de 2012, na realidade, o que aconteceu e o que a efetivação do empréstimo? Você tem que ter um projeto pré-definido para a realização E do você empréstimo. não pode tirar o dinheiro daquela página e levar outro lugar. Justamente. Tem que ser direcionado. Justamente. Então, um pacto de 2012. Então, as obras, quando foram realizadas, começaram a ser realizadas, quer dizer, já havia ali uma desatualização, inclusive, dos valores. Em relação ao Finisa, qual é o grande detalhe? No Finisa, você apresenta uma carta de intenções e é realizado esse empréstimo junto, né, claro, obedecendo todo esse trâmite que a gente está discutindo e vivenciando na Câmara de Vereadores, e através dessa carta de intenções é que as obras serão realizadas. Então, você já colocou aí algumas questões. Então, em relação à infraestrutura, nós vamos, na carta de intenções, consta o quê? Pavimentação do Nossa Senhora Aparecida, Bruno Bacelar, Conjunto da Vitória e Renato Magalhães. Duplicação da Avenida Presidente Vargas, ali a conhecida Estrada da Inclusive, Barra. há uma invasão, inclusive, do lado direito ali. Muito grande. Esses dias eu passei lá, também Tá, percebi isso. Até a Avenida Luiz Eduardo Magalhães ali. Destinado 3 milhões, que é o que você coloca aí, tanto para o Murilão como para o Raul Ferraz. E 10 milhões para obras de canais, de macrodenagem, etc., no município, e outras discussões que a gente vai ter durante esse processo aí. Então, assim, é isso que eu tenho colocado, Beth. E só concluindo, só para a gente entender isso. Nós sempre está voando aqui. Só para a gente entender, olha só. A questão do empréstimo, e é o que você bem coloca aí, há discussão política por trás disso tudo, ideológica, você cita Montesquieu, que é um grande autor do Espírito das Leis, que trata justamente dessa independência dos poderes, né? Que é muito importante. Então, eu gostaria de trazer só um dado para você aqui. O governo do Estado, de 2015 a 2019, ele contratou de empréstimos aproximadamente 5 bilhões de reais. Mas eu sei. o detalhe, mas, por exemplo, Salvador nem precisaria do tomou... empréstimo. Mas Salvador não precisaria. Eu acho que ali eles rasgam dinheiro. Mas Salvador, por exemplo, tomou 100 milhões. 100 milhões. Com a capacidade toda que lá tem. Eu acho, inclusive, que é importante, é uma maneira de você circular o dinheiro. Você tem um ano de carência, Sim. mas você tem 6 anos para pagar. Então, praticamente o prefeito não vai pagar nada. Se ele não for reeleito, ele não paga nada, né? Que ele vai levar aí um ano de carência, enfim. Mas o Gol do Repórter está na ponta da linha. Rapidamente, o Gol do Repórter, nós sempre estamos vencendo. E você quer fazer uma pergunta ao vereador? Bom dia, vereador. Bom dia, meu amigo. Grande ser humano. Obrigado. Vereador, o senhor fala aí, Divisão 2, Nossa Senhora Aparecida, Renato Magalhães e Conjunto da Vitória. No Divisão 1, citou todo o bairro Convema. E agora estamos tendo problema com 8 ruas que não serão contempladas. É do conhecimento do prefeito já está tomando providência em relação ao Divisão 1, que é o bairro Convema, vereador? Ô Ricardo, veja bem, eu conversei com o prefeito e com o secretário de Mobilidade sobre essa questão, e o que foi colocado é que o Convema 1 ele será totalmente asfaltado. O que acontece? Tem algumas ruas ali que há um questionamento em relação justamente ao plano do município, em relação à divisão territorial, que não seria do Convema 1. Mas o que está acontecendo? O prefeito e o secretário de Mobilidade, eles estão procurando uma forma de tentar resolver isso da melhor forma possível. Então, o que me passaram é justamente isso, que o Convema 1 ele será totalmente asfaltado. Muito bem, está aí satisfeito o Gol do Repórter. Vereador, infelizmente nosso tempo está correndo. Parabéns aí pelo seu trabalho, a função sua mesmo como líder, a função do senhor como líder do prefeito e buscar o entendimento que o parlamento é isso aí, né? Você tentar, dentro do contraditório, tirar. Eu falo sempre, eu cito muito a Câmara dos Deputados. Com 513 deputados, eu trabalhei lá, e você consegue aprovar uma coisa dentro daquela confusão que você tem bancada da bala, bancada evangélica, bancada da saúde, bancada rural, uma loucura, e você consegue ainda aprovar alguma coisa dentro, exatamente em função dessa negociação, dessa conversa e desse entendimento. Então, parabéns para o senhor, sucesso aí na sua caminhada. Pois não, Marcelo? Não, vários ouvintes mandando mensagens aqui, falando sobre essa questão.
dizendo que muita discussão em cima do Finisa, mas que assuntos importantes da cidade ficaram esquecidos, como transporte coletivo, como segurança, como Guarda Municipal. Guarda Municipal, várias pessoas citando aqui a questão da Guarda Municipal. Legalização das vans, que é um negócio horroroso. Transporte coletivo. Tem muitas informações, inclusive dizendo também que foi gasto do Finisa apenas 21 milhões, o restante ainda não foi aplicado. Do PAC 2, lá de 2012, que foi o financiamento só de 2014. São muitas discussões, mas sucesso aí na sua caminhada, vereador. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer a todos do programa, aos ouvintes, e dizer que o nosso papel como líder do governo na Câmara justamente é esse: trazer essa interlocução entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E é importante essa discussão, Marcelo, em relação ao Finisa, porque são dois projetos de lei extremamente importantes para o município e que vão trazer inúmeros benefícios para a nossa coletividade, para a nossa sociedade.